Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo aqui um Papo Caveira. Continuando uma série de vídeos que eu fiz há muito tempo atrás. Um vídeo onde eu digo como eu conheci os mangás e os animes, né? E aí eu falo ali mais ou menos de Zillion, de Macros, né? Tudo mais, eu não lembro exatamente quais animes que eu falo, mas basicamente são meio que esses. E no vídeo de hoje eu vou dar sequência a essa historinha aí, essa epopeia. Bom, basicamente depois que, pelo menos na minha memória, eu lembro que animes e mangás foram um negócio que deixou de existir um pouco, até mais ou menos ali os anos 90 e tal. O Cavaleiros estreia em 1994, na Rede Manchete, e eu lembro, quando eu era uma criança na época, eu sou de 85, e eu lembro que, assim, a memória é muito fresca na minha mente, eu lembro, porra, não tem nada pra assistir, cara. Eu nunca fui o cara, mesmo sendo alguém da geração que basicamente idolatra essas animações, que é Tartarugas Ninja, Caverna do Dragão, Thundercats. Eu nunca gostei tanto assim, tá? Eu sempre achei legal, porque era o que tinha pra passar na época, mas nunca curti tanto. E eu lembro que nessa época eu tinha esse pensamento, pô, precisava de assistir alguma coisa legal, queria assistir, né? Na verdade eu não falei com essa eloquência, eu era uma criança meio retardada e com a boca cheia de terra. Então basicamente eu realmente procurava isso, até que um dia, se eu não me engano foi de manhã, tá? Como eu assisti o episódio de Cavaleiros do Zodíaco, na época com o meu entendimento eu achei estranho as armaduras e tal, e eu pensava até que era robôs e tudo mais. Só que aí eu comecei a assistir e, cara, foi aquela paixão, foi aquela febre, né? Pra galera de hoje em dia, cara, eu acho que não tem nem como mensurar o que foi o fenômeno de Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu acho que a molecada de hoje em dia que curte animes e mangás, se eles veem o lançamento do filme que acabou de estrear e não entende por que tanta comoção na internet, né? E alguns querem pagar até de diferentões e eu gosto de mimimi. Mas eu acho que no Brasil poucas coisas tiveram um impacto assim que Cavaleiros teve. O momento histórico que a gente vivia era bastante propenso para isso, né? Porque basicamente a gente só tinha televisão, né? A gente não tinha outras grandes mídias, não tinha internet basicamente, né? Cara, foi muito impactante. Eu lembro que tinha o álbum de figurinhas com as balas, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco que eu completei. Eu lembro que quando começou a sair os bonequinhos, que era uma fortuna na época, mas não é nada comparado com o que são os Cloth Meat hoje em dia. Mas assim, eu ia com a minha mãe no Shopping Paulista, aqui em São Paulo, numa loja chamada Brinquedos Laura, que eles traziam importado e tal. Tanto que eu ganho, eu não sei se eu acho que eu não tenho. Caralho. Eu acho, ó. Esse aqui foi o primeiro boneco que eu fiz aqui. Que? Aqui. Deixa eu ver se focaliza legal. Esse aqui foi o primeiro boneco dos Cavaleiros que minha mãe comprou, né, pra mim. Só que assim, eu não sei até hoje introduzir o boneco em si, eu tenho só a armadura. Uma coisa legal é o Shido, né, o Shibado é o branco, é que agora eu esqueci. Mas uma coisa legal é que eu comprei isso daqui, não tinha nem acabado a saga, eu comprei não, né, minha mãe me deu isso aqui. Não tinha nem acabado a saga do Santuário, porque a Manchete ela reprisou 1 bilhão de vezes Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, eu falei, caralho, que cavaleiro é esse? Na época a gente só tinha basicamente a Revista Herói. A Revista Herói foi o que hoje em dia são os canais de YouTube que fazem reviews, né? Basicamente. Então, e era muito legal a Revista Herói, né? Eles traziam as histórias ali, traziam os cavaleiros, as curiosidades e tal. Falando especificamente da trajetória dos cavaleiros na Rede Manchete, passou os filmes, eu acredito que quase todos os que tinham até na época. Não passou, obviamente, o Prólogo do Céu, porque na época não tinha ainda. Mas ó, deixa eu até mostrar pra vocês, só pra finalizar o lance dos bonequinhos, ó. É que esses bonequinhos aqui, eles são bem ruins, cara. Eles são bem ruins, a armadura de escolha, o caralho. É isso. Eu tenho 3, né? Não sei se ficou. Nossa, cadê o Shiryu? Sumiu! O Shiryu foi arrebatado. Protejam a deusa Atena por mim! Não sei se eu não vi ninguém falando assim, mas o impacto de Cavaleiros foi absurdo, tá? E aí, cara, entra numa parada que eu não me lembrava,
tá? Eu não me lembrava desse pensamento. Mas assim, aí começou a vir várias outras obras, veio Shurato, veio Samurai Warriors, que teve essa vibe meio que de... essa febre, né, de animes de personagens com armaduras e tal. Teve Sailor Moon, teve Guerreiras Mágicas de Heart, outras emissoras começaram a investir. A gente tem a introdução do Yu Yu Hakusho, que eu acho que da época, em nível de qualidade, foi o melhor, né? E tinha também, a Manchete tinha o US Mangá, que era um quadro da Manchete, que eu, se eu não me engano, passava sábado ou sexta-noite, que passava OVAs. Genocyber, eu lembro, tá? Samurai Showdown, então passava muito esses OVAs lá, animes um pouco mais adultos. E cara, a gente precisa lembrar, anos 90, os caras não se tinha lá muito filtro com o que passava, né? E assim, lançavam alguns mangás ou outros tal na banca, só que era aquela coisa muito, você não sabia se ia ser lançado até o final. Tanto que assim, até para finalizar esse vídeo, eu lembro de uma coisa um pensamento que eu tinha na época, e esse foi um pensamento muito forte quando lançou o Rurouni Kenshin e o Sakura Card Captors, que se eu não me engano foram os 2 primeiros mangás dessa leva, que agora a gente tem mangá pra cacete lançando, mas eu lembro de, não vai continuar, tá ligado? E eu pensava, quando eu era mais novo, eu realmente pensava, eu falava, mano, acho que uma hora vai acabar, né, velho? Vai ser tipo uma febre que logo mais para de lançar as coisas no Brasil, para de vir pro Brasil e tudo mais. E eu achava que não ia ter mais mangás e animes chegando aqui no Brasil. Graças a Deus a gente tem internet hoje em dia, né? Pro bem ou pro mal, enfim. Mas, cara, é muito legal relembrar isso, pelo menos pra mim, tá? De que eu não tinha esperança de ver mangás. Tipo, por isso que eu assistia com muito afinco. Por isso que eu tinha uma coisa que... Agora, depois de velho, eu até meio que perdi um pouco. Mas eu vejo a galera mais jovem não tendo isso. Que é uma galera que tem tudo... Tem opções de vários títulos e, tipo, tudo é ruim, tudo é chato, nada empolga. E eu lembro que, cara, eu tenho muito carinho e eu gosto muito de obras que, tecnicamente, não são nem eu nem era o público-alvo e tampouco sou hoje. Né? Como, por exemplo, Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Heart, né? Animes mais pro público feminino. Então, por isso que hoje eu acho que eu sou tão eclético assim em relação a animes, né? Gosto de praticamente todos. E cara, é meio que esse é o sentimento que eu fico, tá ligado? É um certo saudosismo, de certo modo, mas eu vejo que antigamente, cara, basicamente era eu e o Felipe, um amigo meu, que gostava de anime e mangá na escola que a gente estudava. Era uma escola de periferia, caralho. Escola de periferia. O povo tava querendo saber de transar e fumar maconha e a gente querendo saber do final de Yu Yu Hakusho, discutindo sobre o final de Yu Yu Hakusho. E cara, eu acho que a Rede Manchete foi muito legal, foi muito importante pra isso, né? Eu entendo que a galera mais nova hoje em dia não tem a noção disso, né? E são outros tempos, né? A abundância de títulos hoje faz as pessoas serem mais frescas, mais exigentes, né? Como eu tava falando, acabei não concluindo o raciocínio, mas basicamente na minha escola que eu estudei era eu e o Felipe que curtia anime e mangá e só. A gente não teve outros amigos na infância. Não é que nem hoje em dia que tem o grupinho dos otaku, tá ligado? Tem uma galera que às vezes nem é tão otaku assim, mas curte uma coisinha ou outra e vê com bons olhos, né? E não é uma cultura tão bem difundida, não era tão bem difundida na época. Hoje em dia, sabe? E tanto que eu lembro que nos primeiros eventos de anime que eu fui, na MangaCon, na própria AnimeCon depois, que virou Anime Friends e tudo mais, mas, cara, você trocava ideia com as pessoas no evento. Eu sempre fui um cara tímido pra caralho. E quando eu era criança, quando eu era mais novo, era muito pior. Eu lembro de conversar com as pessoas na fila, tá ligado? De trocar ideia, tipo, brother de anos. Coisa que hoje em dia é praticamente impensável. Se você for puxar assunto com alguém na fila sobre algum anime, primeiro que a chance de você falar algum anime que a pessoa... é um anime tóxico. Ai, não gosto. Não, te cancelei. A chance disso acontecer ou da pessoa simplesmente te ignorar e foda-se é imensa. Porque as pessoas hoje estão muito egocêntricas e todo mundo voltado para seu próprio umbigo. Que é um negócio triste. Eu lembro com saudade. Eu não tinha acesso a celular, não tinha acesso a porra nenhuma de
Cara, não tinha nem telefone em casa. E eu lembro que eu fiz amizade com uma galera nos 5 dias que eu fui da MangaCon. E eu lembro dessas pessoas até hoje, cara. Eu lembro dessas pessoas até hoje. E, infelizmente eu não tive mais contato com elas, porque na época não tinha nada. Não tinha nem... Era pombo correio, tinha que fazer um papiro pra poder conversar com a pessoa e tudo mais. E, enfim, hoje em dia, cara, principalmente como eu tô mais velho, se eu um velho chegar num evento de anime, já vou ser olhado com outros olhos, né? As pessoas vão me olhar, essa molecada vai me olhar de cima pra baixo, né? E ainda mais se eu puxar assunto. Nossa, que isso, cara? Ai, ui, não quero nada com você, seu velho escroto. Bolsominion, né? Do jeito que o molecado dá hoje em dia, né? Mas, cara, é isso. Eu pretendo seguir com essa série, tá? Esse vídeo foi totalmente feito de improviso, sem roteiro, só eu falando mesmo, e enfim. Porque eu queria trazer uma coisa desse tipo, desse estilo aqui pro canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos. Antes de mais nada, o canal vai completar 10 anos, agora no mês de junho. Eu tô tentando fazer com que o canal chegue a 10 mil inscritos antes dessa data, se acontecer não tem problema nenhum. Mas seria um marco bem marcante e interessante. Comenta, compartilha esse vídeo, faz loucura sem fim aí. Torne-se membro, né? Torne-se membro. Eu tô voltando com a parte dos membros, eu sei que eu deixei isso meio que de lado, mas torne-se membro. Você pode escolher um anime para ser analisado aqui no canal. Animes até 25 episódios, que seja uma primeira temporada. O Jojo é o mais recente que eu fiz nesse formato. Tô tentando voltar. Tô tentando fazer o canal dar certo. Espero a ajuda de vocês, gente. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!